O Papa Francisco acaba de lançar sua nova encíclica sobre meio ambiente, Laudato Si. Primeiro, a grande contribuição do Laudato Si é uma visão geral da crise ambiental do ponto de vista religioso. Até agora, o diálogo sobre o meio ambiente era estruturado principalmente com uma linguagem política, científica e econômica. Agora, a linguagem da fé entra decisivamente na discussão. Quarto, contra aqueles que argumentam que uma encíclica papal sobre o meio ambiente não tem autoridade real, o Papa Francisco afirma explicitamente que a Laudato Si foi agora adicionada ao corpo do ensino social da Igreja. Ela continua a reflexão sobre os problemas modernos que começaram com a encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum, sobre capital e trabalho em 1891. Quinto, as discussões sobre ecologia podem ser fundamentadas na Bíblia e na tradição da Igreja. No capítulo 2, o Papa Francisco apresenta o Evangelho da Criação, no qual ele conduz os leitores através do chamado para cuidar da criação, que se estende desde o livro de Gênesis, quando a humanidade foi chamada a cultivar e cuidar da terra. E, finalmente, esta encíclica dirige-se a todas as pessoas do planeta e apela a uma nova forma de ver as coisas. Enfrentamos uma crise urgente, quando a Terra começou cada vez mais a parecer, na linguagem viva do Papa Francisco, um imenso monte de sujeira. Ainda assim, o documento é otimista, lembrando-nos que, porque Deus está conosco, todos nós podemos nos esforçar para mudar o curso. Podemos caminhar para uma conversão ecológica, na qual podemos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Para usar uma linguagem religiosa, o que o Papa está pedindo é por conversão. Martin, isto naturalmente liga todo este cenário a um mundo religioso. Sim. O Papa está clamando por conversão. Mas este não seria um novo tipo de conversão? Correto. Conversão para o quê? Ao bem comum. Aham. Conversão para o bem comum e para a agenda climática. Sim. Mas para mim, a Bíblia, quando fala em conversão, ensina algo diferente. Totalmente. Não significa converter-se do pecado. Sim, uma volta na sua vida de E 180 qual é a graus. definição de pecado? Acabamos de ver isso. É. Não existe uma razão pela qual insistimos tanto aqui na definição do pecado. Eu acho muito importante sabermos o que é o pecado, porque este poder redefiniu o que é o pecado para harmonizá-lo com a sua agenda. Portanto, este é o verdadeiro X da questão. Eles estão impondo uma mentalidade que presta honra à primeira besta. E a primeira besta já deixou bastante claro que ela possui a autoridade para ditar essa moralidade. E a prova do fato de que eles realmente têm o poder de ditar o que é moral é o fato de terem autorizado a mudança do sábado para o domingo, que é a marca de seu poder eclesiástico. E ao reconhecer isso, estamos admitindo a autoridade deles. Sim. Agora, há anos atrás, eu palestrei sobre a Rerum Novarum, o plano financeiro da Igreja Católica Romana. Nós falamos sobre isso em algum episódio anterior, quando falamos sobre aquele livro Megalomania Eclesiástica. Sim. E o que a Rerum Novarum realmente é? Ela é basicamente a agenda comunista, na forma do fascismo, que por sua vez é o modelo de Estado preferido pelo Vaticano. Ao irmos para a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, sobre o capital e o trabalho, é dito o seguinte: esta é, acima de todas as outras, a razão do descanso dominical. Um descanso sancionado pela grande lei de Deus, da antiga aliança. Lembra-se de santificar o dia de sábado, ensinada ao mundo através do seu misterioso descanso após a criação do homem.
Ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que havia feito. Aqui, nós temos um grande engano que relaciona o descanso dominical ao dia do sábado. Mas é claro que não é. É uma lei que, de acordo com a Igreja Católica, baseia-se somente na autoridade da Igreja. Na Correto. verdade, a Igreja Católica Romana declara publicamente que podemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e jamais encontraremos um verso sequer ordenando a guarda do domingo. Esta é uma lei baseada unicamente na autoridade de Roma. Sim. E é isso que essa coisa única que você mencionou várias e várias vezes é o que dá a eles Correto. a autoridade. Se você adere a essa coisa, você está reconhecendo que eles são a Correto. figura de autoridade. E quando a Reforma Protestante, no Concílio de Trento, confrontou diretamente o sistema católico, afirmando que a autoridade deve ser baseada nas Escrituras, sola Escritura, então o arcebispo de Hegel levantou-se naquele conselho e disse: vocês, protestantes, dizem acreditar somente nas Escrituras, então por que não seguem a Bíblia? Por que guardam o domingo, que é uma lei exclusiva da Igreja Católica, ignorando assim a autoridade da Bíblia de vocês? Vocês são apenas rebeldes Uhum. e vão ter que entrar na linha. É. Se a Reforma Protestante, naquele momento, houvesse aproveitado a oportunidade e dito: você está certo. Precisamos mesmo voltar à autoridade deste livro. E este livro ordena a guarda do sábado, do sétimo dia. Ela é mesmo contrária à sua lei promulgada no Concílio de Laodiceia. A guarda do primeiro dia da semana é baseada unicamente na sua tradição. Você diz que a Bíblia deve ser estudada e compreendida à luz da sua tradição. Deveriam ter dito que não, que a Correto. sua tradição deve se harmonizar com a Bíblia. É em vão que vocês adoram a Deus, porque estão ensinando como doutrina ensinamentos de homens. Aqui, eles deixam bastante claro que o descanso dominical é parte do seu plano para o trabalho e o capital. Sim. E isso começou com o Papa Léo. E como nós vimos no vídeo agora há pouco, o Laudato Si é baseado em muito do que foi Os dito. próprios jesuítas disseram Neste- que ela basicamente é uma releitura da Sim. Rerum Novarum, acrescentado das questões de capital e trabalho, ou seja, da economia, a questão da moralidade. Correto. E esta é a direção Sim. para a qual estamos indo. Vamos dar uma olhada na Laudato Si. Nós já vimos várias vezes aqui, mas só para nos certificar de que realmente é a mesma mensagem. Vou ler apenas a ênfase. Junto a estas mesmas linhas, o descanso do sétimo dia não é apenas para os seres humanos, mas também para que o seu boi e jumento possam descansar. A tradição bíblica mostra claramente que esta renovação abrange a recuperação e o respeito aos ritmos estabelecidos na natureza pela mão do Criador. Vemos isto, por exemplo, na lei do sábado. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Ele ordenou que Israel separasse o sétimo dia, o dia de descanso, um sábado. E aí ele vai e estraga tudo. No domingo, a nossa participação na Eucaristia tem uma importância especial. Domingo, como o sábado judeu, deve ser um dia para a restauração de nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos e uns com os outros. Domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, as primícias da humanidade ressuscitadas do Senhor, o penhor da transfiguração final de toda a realidade criada. Ela também proclama o descanso eterno do homem e Deus. Desta forma, a espiritualidade cristã incorpora o valor do relaxamento da festividade.
Aqui, ele transfere a solenidade do sábado para o domingo. Sim, do sétimo dia para o Isto. primeiro dia. A lei do descanso semanal proíbe o descanso no sétimo dia, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o filho do seu servo e do estrangeiro. O descanso abre os nossos olhos para uma imagem maior e nos dá sensibilidade renovada para o direito dos outros. Assim, o dia de descanso centrado na Eucaristia. Que dia é esse, Martin? O domingo. Sim. Joga luz a semana toda e nos motiva a uma maior preocupação com a natureza e ao pobre. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas enfim, ele relaciona a criação. Eles ligam o descanso à Eucaristia. Eles querem uma Eucaristia em comum. Querem uma Eucaristia Sim. comum com os protestantes. Sim, nem mesmo os protestantes. Eles querem com todas as nações. Nós mostramos um vídeo há bastante tempo com os hindus e todos eles indo na missa. Correto? Agora, a Eucaristia é um sacrifício perpétuo, com o mesmo peso da cruz. O que viola o princípio bíblico que diz que por um sacrifício ele nos tornou perfeitos para sempre. Sem falar que misturado a isso, temos a transubstanciação, que tornam os emblemas do corpo e sacrifício literal ocorrido na cruz. Eles dizem que o sacerdote tem o poder de criar Cristo Isso, nessa bolachinha. uma vez que as missas são lidas em todo o mundo em diferentes fusos horários, não há um segundo em que não esteja ocorrendo uma missa, na qual Cristo é convertido em um corpo literal. Isto basicamente nega Cristo, tornando-o basicamente um cadáver, consumido a todo instante pela humanidade. Isto é uma afronta ao sacrifício único realizado por Ele, que nos redimiu para sempre. Este é o sistema do anticristo. É um sistema apóstata. É um sistema que toma poderes para si, que pertence somente a Deus. Eu não me surpreenderia se as leis que futuramente serão implementadas terão algo que ver com forçar ou coagir as pessoas numa Eucaristia ecumênica. Bem, isto já tem sido imposto no movimento ecumênico já por muitos anos. Portanto, temos o domingo e temos a negação, basicamente, do sacrifício único realizado por Cristo que nos tornou perfeitos. Martin, o papado está planejando encontros e reuniões com pessoas importantes. Por exemplo, no mundo médico, temos o Fauci nos Estados Unidos, e o que me fascina é o tipo de pessoas que são convidadas a participarem desses encontros. Temos estrelas do rock, com suas ideias muito questionáveis, que as espalham pelo mundo afora. Temos pessoas pró-aborto e anti-aborto. E já dissemos aqui, no episódio anterior, que o papado é especialista em absorver qualquer ideologia, contanto que não seja baseada na Bíblia. Então, dissemos que ele absorve, ou pelo menos é capaz de absorver, aqueles que querem ser salvos pelas obras ou que querem ser salvos em seus pecados. É incrível como eles não falam dos pecados cometidos pelos indivíduos que eles convidam para suas atividades. Porém, eles tratam, sim, daqueles que querem se manter fiéis às Escrituras. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e então resumiremos tudo. O Conselho Pontifício para a Cultura do Vaticano e a Fundação CUDA estão organizando sua 5ª Conferência Internacional, do dia 6 a 8 de maio. O tema deste ano é explorar a mente, o corpo e a alma. Os palestrantes incluirão Anthony Fauci, Chelsea Clinton, Jane Goodall, Joe Perry e pesquisadores de universidades renomadas como Duke, MIT, Harvard e Notre Dame, entre outras.
A conferência será concluída com uma mensagem do Papa Francisco. O evento geralmente é realizado no Vaticano. Em 2018, os participantes assistiram a uma audiência com o Papa Francisco. Este ano, o evento de 3 dias será online por causa da pandemia. Como nos anos anteriores, os principais médicos, cientistas, líderes religiosos, legisladores e filantropos discutirão os últimos avanços da medicina, prestação de cuidados de saúde e prevenção, e o impacto cultural dos avanços tecnológicos. Também discutirão como tornar o acesso à saúde de qualidade disponível e acessível. Antes de falarmos sobre isso, é interessante terem utilizado aquela imagem muito famosa, por sinal, em que Deus e a humanidade estão se tocando, mas utilizando luvas médicas. Veja, a mensagem de saúde deles é quase ligada à sua mensagem, pois é assim que cativamos as pessoas. Elas têm medo das doenças, e o grande salvador é o sistema que foi criado por eles. Por outro lado, Deus também deu uma mensagem de saúde a seu povo, e Ele prometeu que nenhuma das doenças que afligiram os egípcios atingirão vocês, se vocês seguirem a minha mensagem de saúde. Portanto, o Vaticano está planejando um encontro para o qual convidaram o Dr. Fauci, Chelsea Clinton, o presidente da Pfizer e até mesmo os oligarcas das Big Techs, explorando a mente, corpo e alma. Note como eles ligam a religião à saúde, como a inovação e novos sistemas de entrega melhoram a saúde humana. Os palestrantes incluem nomes diversos e prominentes, como os palestrantes da Pfizer e da Moderna, o diretor do Instituto Nacional de Saúde, Francis Collins, o cabeça do Google Health, David Feinberg, o Dr. Fauci, e também participará da conferência o representante das Nações Unidas e conservacionista Jane Goodall, assim como o ativista New Age Deepak Chopra, o guitarrista de rock Joe Perry, o ancião mormon William Jackson, o presidente executivo da Comissão Britânica de Imãs, Sheikh Dr. Assim Yusuf, e a modelo Cindy Crawford. Bastante variado, não? É incrível. Então, isso somente deveria te mostrar que não é simplesmente vamos nos reunir. Isso não é um encontrinho amistoso, isso é uma agenda. E para todo aquele que nega que haja uma agenda, eu só posso dizer, por favor, acorde, tire a cabeça da terra e veja o que está acontecendo. Os tópicos da conferência variam desde nós somos o que comemos. O que é interessante é que existe uma contrafação até mesmo no nível da comida. Correto. Existe uma agenda New Age e existe uma agenda bíblica, que podem até parecer iguais. Mas sabe de uma coisa? Quando eu ainda era envolvido com o ocultismo, os grandes ocultistas adotavam uma dieta vegetariana. Eles criam que isso era essencial para a espiritualidade deles. E as pessoas que eram mergulhadas no ocultismo eram geralmente vegetarianas. O Adolf Hitler era mergulhado no ocultismo e era vegetariano. Portanto, no movimento New Age e em todos esses outros movimentos também, busca-se a iluminação espiritual, uma mente clara, limpa. E é por isso que adotam essa dieta. Mas isso não quer dizer que o vegetarianismo seja errado. Não. Pois Deus também quer que você tenha uma mente clara. É por isso que o vegetarianismo é recomendado. Agora, se você estiver imerso no New Age, aquilo que é essencialmente algo bom é usado para os motivos errados. Dessa forma, precisamos ser muito cuidadosos ao estudarmos esse assunto. E veja como também discutirão o melhoramento humano. Você acha que aquilo que Deus fez precisa ser melhorado? Bem, nós já mostramos anteriormente que tem muito... O Klaus Schwab também disse desse implante humano
transhumanismo. Discutirão como se viver saudável até os 20 anos e além. É interessante como muito das pessoas proeminentes hoje no mundo frequentemente atinge os 100 Até os anos 100. e eles são a maioria vegetarianos. E alguns deles possuem conexões bastante interessantes com a maçonaria e a agenda ocultista. Mas vamos parar por aí. Cuidado médicos sustentáveis, proteção do nosso ambiente, práticas de saúde religiosas. Isso não parece uma contrafação? Com certeza. 100%. Existe a bíblica. E a contrafação. Pode até ser semelhantes. Parecem ser quase iguais. O diabo Sim. trabalha dessa maneira. É sempre... como você disse, a diferença entre presunção e fé. É uma linha muito um híbrido. fina. Eu acho isso fascinante. E como definimos a alma? Revolucionando a terapia das células, assim como as soluções integrais para o Covid-19 e uma nova geração de vacinas. Quanto mais crises nós temos, quanto mais intervenções médicas nós temos, mais dependentes nos tornamos do sistema médico. Chegou a hora de praticarmos a mensagem de saúde dada por Deus. E a mensagem de Deus tem um componente especial, que é a oração. Precisamos estar em contato com Deus, para que o verdadeiro Deus possa trabalhar através do seu sistema e de sua obediência às leis da saúde, para assim realizar as mudanças, porque somente Deus tem vida em si mesmo. E Deus implantou os fatores da vida em seu organismo. E foi somente quando ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem foi que ele tornou-se uma alma vivente e não recebeu uma alma vivente. O Papa Francisco terminará o evento dando aos participantes uma audiência virtual privada. Normalmente, o palestrante que encerra um encontro é aquele que tem a palavra final, não é mesmo? Biden promete um enorme investimento durante o lançamento de um plano de infraestrutura climática de 2 trilhões de dólares. Martin, se você vai reconstruir tudo de novo, Reconstruir melhor? então é necessário remover o que havia antes a fim de reconstruir ainda melhor. O que existe um plano de infraestrutura. E é interessante que o Trump queria atualizar as instalações, porém eles queriam reconstruir, só que melhor, o que é muito caro. O presidente Joe Biden revela uma proposta de emprego de quase 2 trilhões de dólares focada na infraestrutura e na crise do clima durante o discurso em Pittsburgh, na quarta-feira, enfatizando o seu apoio aos sindicatos e a sua esperança de que esse investimento ajudaria a classe média. É um investimento único na América, diferente de tudo aquilo que temos visto ou feito desde que construímos o sistema interestadual de rodovias e a corrida espacial há décadas atrás. É o maior investimento em empregos americanos desde a Segunda Guerra. Ele criará milhões de empregos, empregos que pagam bem, e impulsionará a economia e nos fará mais competitivos ao redor do mundo. Moverá nossa segurança nacional e nos colocará em posição de ganhar a competição global com a China nos próximos anos, disse Biden. Ele disse que vai crescer a economia. Mas provavelmente terá que haver um tipo de baixa Certamente. nesse processo. A vice-presidente Harris liderará a força-tarefa do Biden para promover sindicatos e trabalho organizado. O presidente Joe Biden assinará uma ordem executiva na segunda-feira que criará uma força-tarefa para promover o trabalho organizado, disse a Casa Branca, em um momento em que apenas 6% do setor privado americano pertence aos sindicatos. O que eles querem fazer é sindicalizar o planeta. Correto. Agora, Martin, onde se originaram os sindicatos? No
catolicismo romano. No Vaticano. E, na verdade, eu não coloquei esse artigo aqui, mas tem um artigo onde eles se gabam e dizem que os sindicatos ainda são católicos. Ligados à Igreja Católica. Você consegue ver como o dedo deles está em tudo? Quando saiu a Rerum Novarum sobre o capital e o trabalho, expressou-se a necessidade de se criar os sindicatos. E os sindicatos serão um dos meios pelos quais o tempo de angústia como nunca houve cometerão a terra, pois eles imporão a agenda moral de Roma. E o que nós vemos agora ligado à moralidade? A mudança climática. E o que o Laudato Si tem nele? O domingo. E na Rerum Novarum também tinha o domingo. Tudo está se unindo. O presidente e a vice-presidente acreditam que o declínio da adesão aos sindicatos está contribuindo para uma série de problemas econômicos e sociais em nosso país, disse a Casa Branca em uma publicação. Ao voltarmos à era de Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, o grande problema enfrentado por eles era o sindicalismo. Então passaram a pressionar os sindicatos a fim de se livrarem deles. Porém, isso é contrário à agenda do Papa. Portanto, temos o reverso acontecendo hoje. Sim, bem a tempo do grande reset. Bem na hora. E os sindicatos se certificarão que cada indivíduo se ajuste. Correto. Pois se você não fizer o que eles dizem, você pode literalmente acabar em pedaços. Correto. Não é mesmo? Vamos ler essas citações do Espírito de Profecia. Precisamos agora utilizar todas as capacidades confiadas a nós a fim de dar a última mensagem ao mundo. Deste trabalho, nós devemos preservar a nossa individualidade. Não devemos nos unir a sociedades secretas ou a sindicatos. Devemos permanecer livres em Deus, pedindo instruções a Cristo a cada passo. Todos os nossos movimentos devem ser feitos com a conscientização da importância do trabalho a ser realizado para o Senhor. Você consegue perceber que isso está em oposição direta ao que ocorre no mundo hoje? Será então que existe uma agenda? Com certeza. Me desculpe, mas se você não consegue perceber isso agora, então você tem que abrir seus olhos. Isso mesmo. Agências satânicas estão se tornando mais determinadas em sua rebelião contra Deus. Os sindicatos serão a causa da mais terrível violência que jamais se viu contra os seres humanos. Nós tivemos um vislumbre disso em nosso próprio país. As minhas costelas foram quebradas por membros de uma união trabalhista. Portanto, eu sei como é se tornar o alvo da fúria deles. Eu pude olhar em seus olhos e enxerguei lá dentro coisas que apavorariam qualquer ser humano. Isso se você não tiver Deus, pois Deus é mais poderoso do que todos esses poderes reunidos. Eu quero dizer claramente aqui que eu creio que os poderes do mal trabalham agora como nunca trabalharam na história da humanidade e que o poder papal é exatamente aquilo que a Bíblia diz dele. Ele é o poder que se arregimenta e une forças para lutar contra a majestade dos céus. E ao se unir a esse sistema, você sofrerá as mesmas punições que eles sofrerão. Saia dela, povo meu, para que não sofram as pragas que elas sofrerão. E esse não será o caminho fácil. O caminho fácil será se adequar. Portanto, as igrejas se unirão. Elas se unirão a fim de propagar o Domingo do Clima. O clímax da campanha será um evento nacional para o Domingo do Clima, que ocorrerá em 5 de setembro de 2021, a fim de compartilhar os compromissos e orações para uma liderança ousada e corajosa na COP26. O Domingo do Clima tem sido organizado pelas Igrejas Unidas da Inglaterra e Irlanda, com o apoio das caridades, que incluem assistência cristã,
Tear Fund, a Rocha UK e a Operação Noé. Isso é fascinante. Existe uma agenda? Com Há um certeza. direcionamento? Não estamos tocando a mesma música? Nós também Também nunca não mudamos mudamos a nossa nossa. música, porque eles não Não. mudaram a deles. Não podemos mudar a nossa música porque a nossa vem diretamente das Escrituras. Vamos ver como estão promovendo a agenda do domingo. Como cristãos, acreditamos que a terra é do Senhor e tudo o que há nela. Estamos confiantes de que Deus nos chama para fazer parte da restauração de toda a criação para a vida plena. É por isso que este ano, enquanto o Reino Unido se prepara para sediar a Cúpula das Nações Unidas sobre o clima COP26, as igrejas em todo o Reino Unido estão se preparando para entrar em ação através do Domingo do Clima. O Domingo do Clima é uma iniciativa da Rede de Questões Ambientais das Igrejas do Reino Unido. Estamos convocando as igrejas em todo o país a se envolverem em ações pela justiça climática. Então, o que isso envolve? Estamos convidando as igrejas para começar com oração e adoração. Nosso chamado para a ação climática começa com nossa fé. Organizem um culto climático e juntos, como família da igreja, comecem a explorar por que a ação pelo clima é parte do nosso discipulado. Também estamos convidando você a se comprometer com uma ação de longo prazo para a criação. Neste ano crucial para o nosso clima, nós, como igrejas, podemos fazer nossa parte na jornada de toda a nossa sociedade em direção a uma vida positiva para o clima. Avalie o próximo passo que sua igreja deve dar em conjunto. Finalmente, estamos convidando você para se manifestar. A igreja pode trazer uma voz distinta ao apelo por justiça climática, enraizada em nossa fé em um Deus justo e generoso. Junte-se a outros no apelo para que nossos líderes sejam corajosos na COP26 e tomem medidas ambiciosas para a criação. Este é um ano para a igreja viver nossa missão, amar ao próximo e buscar justiça para toda a criação. Como você vai se envolver? Não é interessante que eles querem que todas essas coisas sejam implementadas até o final de 2021? Correto? Eles focam nessa COP26, em direção à COP26. Os bispos da União Europeia conclamam as nações a protegerem o domingo livre de trabalho. Esses títulos estão por todas as partes. Não, Isso é um nós já fato. mencionamos isso. Mas eu também acho interessante que este debate também está ocorrendo no meio político. Temos aqui uma discussão bem interessante, na qual Schumer pergunta por que não podemos fazer nada aos domingos? E uma outra pessoa responde. Ela responde errado, mas não deixa de ser interessante. Vamos ver. Este senador citou as tentativas do Partido Republicano de reverter a votação de domingo. Os republicanos aprovaram recentemente um projeto de lei para eliminar a votação antecipada no domingo. No domingo! Um dia em que muitos afro-americanos que vão à igreja participam de campanhas eleitorais conhecidas como almas às urnas. Que coincidência surpreendente! Proibir a votação em um dia em que as igrejas afro-americanas patrocinam esforços de sair para votar. Eu gostaria que um dos membros republicanos neste comitê desse uma justificativa de bom senso para essa restrição. Eu não posso falar pela Geórgia, mas posso falar pelo Mississippi sobre por que nunca faríamos isso em um domingo ou realizaríamos uma eleição em um domingo. Sabe, essa é a nossa moeda. Essa é uma nota de $1. Aqui diz, os Estados Unidos da América, em Deus nós confiamos. Gravado em pedra, na Câmara do Senado dos Estados Unidos, está em Deus nós confiamos. Quando você conduziu o juramento de todas essas testemunhas, a última coisa que você disse a elas em suas instruções foi, Deus te ajude. E a palavra de Deus em Êxodo 20, verso 8, diz para lembrar do sábado e santificá-lo. Essa é a minha resposta ao senador Schumer. Bem, ela respondeu errado. Deveria ser o sábado ao invés de domingo. Mas é interessante como ela estava preparada para uma pergunta daquele tipo, pois ela tinha nota pronta, verso pronto, tinha tudo pronto. Às vezes eu me pergunto se isso tudo é encenado. É sempre interessante assistir essas coisas, É não é? interessante.
Especialmente se você considerar todas as coisas que nós já fizemos aqui. E esses vídeos percorrem o mundo todo, então será que não é para implementar uma ideia? Tem muitas pessoas que acham da mesma maneira que ela mencionou. Exato. Então temos a tese, antitese, seria uma dialética hegeliana ou pura coincidência? Afinal, alguns acreditam que tudo no mundo é coincidência. Ok, vamos concluir. Porque, em verdade, eu digo a vocês que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. E em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Malaquias 3:6, pois eu sou o Senhor e não mudo. Martin, Deus alterou o sábado? Não, Ele alterou a lei? não, Ele mudou de ideia? não. Porque ele não pode mudar. Portanto, não é evidente que o papado está clamando autoridade acima de Deus ao mudar o dia? Com E ele certeza. declara isso publicamente. E ele repreende os protestantes Sim. através deste poder, abertamente. E envolvendo o mundo inteiro, o mundo financeiro, qualquer coisa, nós acabamos de mostrar. Tudo envolvido. Estamos sendo direcionados. E eu te pergunto, para onde vai esse COP26? E por que essa agenda é tão urgente? Seria porque o tempo é curto? E eles sabem? Vamos orar. Querido Pai, sempre dissemos que há uma agenda. E há uma agenda por trás da agenda. Então, os manipuladores estão todos entoando a mesma melodia. Estão usando as suas máquinas de propagandas a fim de criarem a mesma mentalidade em toda a humanidade. E qualquer um que ouse contrariá-los em suas leis é automaticamente visto como inimigo do bem comum. Querido Pai, ajuda-nos a ser indivíduos que fazem escolhas individuais, baseadas na Sua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.